Sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja sobre nós, amém? Bom dia para todos vocês que estão aí online. Que você possa receber tudo que Deus tem para você nesse momento de adoração e também agora com a palavra. Nós te incentivamos para que você que está aí online possa compartilhar esse link com o máximo de pessoas nos grupos, para que pessoas possam ser alcançadas pelo amor de Deus, pela palavra de Deus. Nós não podemos fazer nada sem Jesus, mas Jesus é tudo em nós, por isso nós estamos aqui juntos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí online, também em nome de Jesus. Pegue sua Bíblia, nós vamos abrir em Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Eu prometo que eu não vou pregar Romanos 12, 2. Mas Romanos 8, capítulo, versículo 28. Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus, vai ser projetado aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós oramos pela sua presença aqui, Senhor. Sabemos que a sua palavra pode liberar destinos para nós. Sabemos que tudo já está feito em Cristo. E a verdade é que se nós nos alinharmos aos propósitos eternos, nós podemos entrar numa nova temporada da nossa vida. Podemos receber graça, amor e favor e podemos ser direcionados para o centro da sua vontade. Quando nós ligamos isso aqui na terra, aquilo que já é uma realidade no céu, nós vivemos todas as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ontem eu estava à noite antes de dormir junto com os meus filhos. Aconteceu uma coisa muito louca. Eu falei, filho, olha para o papai, que amanhã o papai vai pregar, né? Ele falou assim, amém, papai. Papai, aí ele começou a orar, ele, pai, em nome de Jesus, que a pregação do meu pai seja muito legal. Olha isso. Glória a Deus por isso, né? E esse versículo que nós lemos, nós vamos falar sobre ser focado é poderoso. Esse versículo que nós lemos, eu lembro que ainda quando eu era adolescente, não faz muito tempo isso, porque eu sou jovem, glória a Deus, só 39 anos, irmãos. Eu lembro que era muito difícil de eu entender esse versículo. Todas as coisas realmente colaboram para o bem daqueles que amam a Deus? De fato, é um versículo que é muito difícil de nós entendermos, e eu sempre tive grande dificuldade. E quando eu ouvi esse versículo aqui na igreja, eu falava, mas tem coisas que definitivamente não parecem que é para o meu bem. E de fato isso é uma verdade. Quantos aqui já pensaram isso? Você está vivendo um tempo da sua vida e você fala, não, eu acho que isso não é muito bom para mim. Eu acho que nesse momento alguma coisa saiu do controle e não está fluindo como deveria de fluir, então isso definitivamente não é bom para a minha vida. E eu me lembro que sempre eu me questionava em relação a isso, mas nós vamos crescendo e avançando, e vamos percebendo algumas coisas, e vamos entendendo a amplitude do reino de Deus, do governo de Deus, das escrituras, o contexto completo da palavra, e nós vamos caminhando e crescendo em graça e em conhecimento. E dentro disso eu sempre tenho observado os meus filhos, e uma das coisas que é muito claro, é que os meus filhos, os pais sempre querem bem para os seus filhos. E eu vejo que constantemente eu observo o Natan, e uma das palavras que eu mais ouvi nesse ano de 2023 foi que eu era chato. Por incrível que pareça. Olha só, ele me chamou acho que umas 500 ou 600 vezes nesse ano de chato. Tanto que um dia eu estava dormindo, presta atenção nisso, irmãos, estou confessando aqui para os irmãos orarem por mim também, que eu preciso de oração. E tanto que uma vez eu estava dormindo e foi como se eu tivesse tido um pesadelo, que eu vi o Natan e a Helena e eles falavam assim, chato, 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 e eu vi um monte de carinha, chato, 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 eu acordei muito assustado com isso, e eu falei assim, será que eu estou sendo muito chato? Eu até conversei com a Rê, eu falei, Rê, será que eu estou sendo muito chato com os nossos filhos? Por quê? Porque com a nossa visão de pai,
e com o nosso entendimento de algumas coisas, eu sempre vejo o Natan fazendo algumas coisas que eu falo assim: filho, não faz isso, filho. Por que não faz isso? Porque eu sei que isso vai dar ruim. Não toma essa decisão, para de pular, para de correr na igreja, porque você pode quebrar alguma coisa. Para de fazer isso. Só que ele sempre fala: pai, como você é chato. E aí a gente começa a perceber, é sempre muito confrontador isso. E eu falo, irmãos, filho chamar o pai de chato acontece na casa de pastor também, que nós somos todos iguais. E eu lembro que, tipo assim, em alguns momentos eu fico vendo nesse processo de criação, de crescimento, de educação, e algumas coisas são muito confrontadoras para eles, porque nós sabemos que isso vai dar ruim, nós sabemos que não é decisões certas a serem tomadas, ainda que são pequenos, mas nós precisamos ajudar os nossos filhos. E nós sabemos, e eu vejo que a frustração deles é muito grande em relação a isso, e tem coisas que definitivamente eu já olhei para eles e já vi, eles acham que não vão colaborar para o bem deles. Definitivamente. E olha, isso é tão interessante. E por que acontece isso? Dois aspectos importantes: imaturidade e falta de visão. E o tema da nossa mensagem hoje é: ser focado é poderoso. E o que é o foco? E o que é o foco de fato na vida de uma pessoa? Olha só, o foco é um estado mental em que prestamos atenção em uma tarefa e ignoramos distrações externas. No ambiente de trabalho hoje acelerado, que nós temos no nosso dia a dia, isso significa que o verdadeiro foco é o ato de priorizar uma única coisa e se concentrar nela, e é preciso, para isso, você vai se colocar num lugar onde é preciso você ignorar muitas coisas, se você quer viver de fato focado. E por que é importante o foco na nossa vida? Manter o foco é extremamente importante e desafiador, mas é fundamental para todos nós que desejamos e visualizamos alcançar novos resultados na nossa vida. Não só resultado, mas crescermos em graça, em conhecimento e sabedoria, também na presença de Deus. O foco nos permite ter a certeza, aquela sensação de que estamos trabalhando na coisa certa e nos permite terminar o que nós propomos. Aprender com os nossos erros, muitas vezes isso vai acontecer, aprender com os nossos erros e acertos e ganhar confiança para que nós possamos focar na próxima grande coisa, ou seja, focar naquilo que é a verdade eterna de Deus para nós. Mas por que, pastor Sandro, é importante nós falarmos disso hoje? Olha só, eu quero que vocês abram, por favor, em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 3. Colossenses 3, versículo de 1 a 3. Vai ser projetado. E diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, pois já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Estarmos focados na verdade eterna de Deus vai liberar destinos eternos para todos nós. Na verdade, nós muitas vezes pensamos e visualizamos as coisas no reino de Deus e nessa jornada de fé, que todos nós estamos numa jornada de fé. Estamos numa jornada de fé e uma das coisas que eu falei recentemente para os meninos do louvor é que é importante nós pensarmos que o nosso trabalho não é só na igreja enquanto nós estamos vivos, mas é uma jornada de eternidade. Nós estamos fazendo isso com propósitos eternos. Você não está vivendo só uma vida aqui na terra, mas você está vivendo a partir da eternidade, onde você está construindo sobre valores eternos a sua vida. Então, mais do que você entender que você está focando na palavra de Deus, isso é muito amplo porque nós estamos construindo uma comunhão eterna com Deus. A nossa vida não é só isso. Paulo vai dizer isso, ele vai dizer o seguinte: se nós limitamos o evangelho somente para essa vida, nós somos os homens mais miseráveis que existe.
Mas por quê? Porque o Evangelho ele é muito mais do que isso. Nós estamos vivendo isso, mas existe uma eternidade para nós passarmos tempo com Deus. Estávamos adorando agora a Deus, tu és adorado nesse lugar. Santo, santo, santo. A palavra de Deus diz que os anjos cantam. O nosso Deus é um Deus 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor. E a terra está cheia da sua glória. Essa é a verdade de Deus para nós. Mas falando de foco e voltando aqui para o texto bíblico que nós lemos, eu quero pedir para que ele seja projetado novamente, Romanos 8, 28, o primeiro, para a gente poder tirar alguns pontos importantes desse texto. Romanos 8, 28. Meus irmãos, vamos lá, glória a Deus. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas, todas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Olha só, Paulo na verdade está escrevendo essa carta e ele está falando de um lugar maior. Por que Paulo está falando sobre isso? Na verdade o capítulo 8 de Romanos, Paulo começa dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que agora estão em Cristo, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está falando de um lugar onde Cristo Jesus é o nosso Senhor, um lugar onde Cristo Jesus está governando e reinando sobre nós. E agora, eu quero dizer uma coisa muito importante, imagine isso comigo. Paulo estava escrevendo aquela carta aos Romanos e havia uma igreja, uma pequena igreja que não se sabe como ela se formou em Roma, e ele está escrevendo para essa igreja, mas era uma pequena igreja onde ia acontecer muitas coisas, e aconteceram depois. O reino de Deus cresceu, porque o reino de Deus ele é como uma semente que é plantada e no outro dia ele vira uma árvore, ele sempre vai crescer e avançar. E Paulo está falando dentro de um contexto onde Roma era o governo mais poderoso da época, mas não era o governo mais poderoso só em Roma, ele era o governo mundial. O rei de Roma dizia: eu sou o filho de Deus, e ele proclamava isso, e ele estava dizendo isso, e Paulo começa a trazer essa carta, aonde Romanos, não é por causa que eu gosto de Romanos, mas Romanos é uma carta aonde fala das maiores verdades do Evangelho: justificação, salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Leiam Romanos, Romanos vai te dar fundamentos para você viver a tua vida cristã. E Paulo, ele está falando primeiramente nesse versículo, ele está falando de um lugar onde Cristo Jesus é o centro da nossa vida. Um lugar onde nós entendemos que Jesus é o centro, onde nós estamos focados numa única coisa. Nele você pode viver descansado nos teus próximos dias, meses e anos. Mas Paulo estava falando porque o cenário era muito mais opressivo nesse momento, naquele lugar. Por quê? Porque lá existia esse reino, e esse reino oprimia pessoas. E Paulo está escrevendo essa carta debaixo do nariz daquele rei, e ele está dizendo uma coisa para aqueles irmãos. No começo da carta de Romanos, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês estão vivendo sobre uma opressão, vocês olham nesse momento e esse reino é poderoso, vocês estão sendo oprimidos. Esse rei está falando que é o Filho de Deus, mas eu quero lembrar vocês de uma verdade eterna: Jesus é rei que reina para todo sempre. Jesus é rei que está sentado à direita de Deus, e ele intercede por cada um de vocês. Paulo está desconstruindo uma verdade moderna daquele tempo, de que na verdade não era moderna, mas que as pessoas estavam sendo levadas por isso e estavam perdendo foco nos valores eternos. Irmão, eu quero dizer uma coisa muito importante para nós, que nós não podemos perder de vista. Muitas coisas nós não podemos perder de vista na nossa jornada de fé, e uma das coisas é: Jesus reina para sempre. Jesus é soberano para sempre. Como o nosso apóstolo ministrou, Jesus vem, e Ele virá, e Ele nos buscará. Jesus é rei. Sabe o que a Bíblia diz? Que foi dado a Jesus todo poder, tanto no céu quanto na terra. Nada foge do controle de Deus, ainda que situações e circunstâncias nas nossas vidas não pareçam fazer sentido nenhum. Nada foge do controle de Deus se você está em Cristo. E Paulo está desconstruindo.
Paulo é como se ele estivesse numa luta numa luta não é o MC, como que é, Guizão? UFC. E ele está batendo forte, e ele está dentro do ringue, ele está, na verdade Paulo, ele está refutando toda a mentira daquele governo, e ele está ali debaixo do nariz de Nero, daquele rei daquela época, escrevendo, e ele está falando assim: olha, esse reino está oprimindo vocês acham que isso é tudo, mas eu quero lembrar a vocês de uma verdade: Jesus é rei que reina para todo sempre. E o que é muito interessante é que as temporadas vão e virão. E esse mundo, como Salomão disse, tudo vai e tudo volta. A modernidade, as informações, estamos numa era digital, onde você pode receber inúmeras informações e não pode fazer nada com elas. Estamos numa era digital, onde as informações estão sendo disseminadas, é a geração que tem mais informações e que é menos produtiva. É a geração que tem acesso às maiores informações e que vive mais depressiva. Por quê? Porque informações não nos transformam, mas o que nos transformam são princípios e valores eternos desse reino, que vai nos levar a viver destinos eternos. É como se aquela igreja estivesse naquele tempo, nós estamos num tempo onde nós vemos muitas coisas acontecendo, ideologias, coisas que são contra os princípios bíblicos. Não é conservadorismo, mas é princípios bíblicos, que não podem ser negociados, coisas que vêm contra as verdades eternas de Deus, e que muitas das vezes nós olhamos e falamos: aonde está Deus? Mas eu quero te dizer nessa manhã, Deus está governando de geração em geração, o seu reino permanece para sempre. Quando o grande rei da Babilônia se levanta, Deus converte esse homem e faz reconhecê-lo que ele sim era grande. E por que eu estou falando isso? Porque no meio da nossa jornada de fé, nós não podemos perder esses valores, nós não podemos perder esses princípios, porque se nós perdemos esses princípios, eu quero dizer uma coisa: nós vamos estar num lugar onde nós perdemos a fé, irmãos. Nós perdemos a consciência das coisas, parece que fugiu das nossas mãos, parece que não está mais palpável, parece que nós não vemos Deus, mas Deus está em todo tempo, fazendo grandes coisas. Uma das coisas que eu sempre pensava, eu falava assim, olha, e nós pensamos muitas vezes assim, eu falava assim: se eu orar, se eu viver uma vida de santidade, Deus vai se levantar e vai fazer. Mas não é assim. Deus já fez em Cristo. A verdade é que em Cristo todas as coisas já estão estabelecidas, e se você vive uma vida em Deus, em Cristo, em relacionamento e comunhão com Deus, eu quero te dizer uma coisa: você vai entender e vai viver. Todas as coisas definitivamente colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a maior verdade, irmãos. Não importa a temporada que nós estamos atravessando na nossa vida, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer: continue focado, porque focado nas verdades eternas, ser focado é poderoso. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo, que há muito tempo, ele tem uma empresa hoje, e eu lembro quando ele começou essa empresa, uma empresa muito pequena, era ele, o irmão dele e o pai dele. E aí, era muito pequenininha, e hoje ele tem uma indústria gigantesca, e ele recebeu uma palavra profética, ele compartilhou isso comigo. Eu recebi uma palavra profética numa época, e quando eu recebi, Sandro, eu não conseguia visualizar o que Deus ia fazer hoje, mas eu fui construindo dentro dos fundamentos e dos propósitos de Deus, e hoje aconteceu. Então, o que acontece, irmãos, na verdade é que nós precisamos estar focados nas verdades eternas de Deus. Mas como nós fazemos isso? Precisamos entender, assim como a palavra de Deus diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra quer dizer o seguinte: quando nós separamos isso, esses versículos, quer dizer o seguinte: o ladrão, quem está debaixo do governo do diabo, vai viver morte, destruição e miséria. Mas enquanto você está vivendo debaixo do governo de Deus, você pode viver
tendo vida e vida em abundância por todas as suas gerações. Nós não podemos estar com medo dos nossos próximos dias. Estamos no fim do ano de 2023 e vamos avançar para o ano de 2024 e toda vez é aquela mesma coisa. Nossa, faça metas, faça isso, faça aquilo, tome decisões. O que nós precisamos mesmo, irmãos, definitivamente, é estarmos focados nos valores eternos. 2024 você vai focar mais do que aquilo que você já estava focado em 2023 em valores eternos, porque é isso que vai liberar romperes para a sua vida, novas dimensões de Deus, novas bênçãos de Deus, mais do que isso, uma vida de paz, de tranquilidade, aonde você constrói não só aqui, mas para a eternidade. Mas como nós fazemos para viver isso? Eu tenho alguns pontos importantes em relação a isso. Precisamos aumentar a nossa visão sobre quem Deus é. Nós estávamos na sala agora e a Bíblia diz assim: porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Sabe o que isso quer dizer? Quando você chega na igreja, se você tiver essa mentalidade, se você focar e dizer assim: Deus, eu sei que eu estou pedindo uma bênção aqui, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, você abre espaço para Deus, para que Ele possa fazer o que está no coração dEle. E sempre o que está no coração dEle, para mim e para a sua vida, vai ser o melhor. Mais do que o melhor. Quantos já estavam precisando receber uma resposta de Deus? E de repente você olha e fala assim: uau, fui surpreendido. Porque eu achava que Deus ia fazer desse jeito, mas Ele fez desse jeito. Ele me surpreendeu. É isso que Ele faz, porque Deus é poderoso, mas nós precisamos abrir espaço e estarmos nesse lugar para que nós possamos avançar nesses aspectos. Primeiro ponto que eu tenho aqui em relação a isso, para que nós possamos viver isso, nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Fala para o seu irmão: você precisa se ver como Deus te vê. Muito importante. Essa é a primeira chave para que nós possamos viver uma vida de confiança com o Senhor. De que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Seja na sua área profissional, seja na sua área familiar, seja no seu trabalho, na sua carreira. Seja na sua forma ou na sua geração, você precisa entender que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Mas para isso você precisa se ver como Deus te vê. Olha só. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, não precisam abrir. Diz o seguinte, olha isso: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. É meio pesado isso daqui, irmãos. Não é fácil esse versículo, mas a gente está sendo transformado por Deus. O que ele está dizendo aqui, na verdade? Ele está dizendo o seguinte: se você se enxerga como Deus te vê, só que você só consegue ter olhos bons se você viu o Deus bom. Não tem como nós estarmos vivendo a nossa vida de cristianismo, buscando a Deus, orando, estando na igreja, mas não tendo uma comunhão pessoal com Deus, não olhando os atos de Jesus. Como que eu sei que Deus é bom? Se eu olhar para o mundo caído, você vai falar que Deus não é bom. Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso olhar para o que Deus fez lá em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, e Ele criou todas as coisas. Esses são os atos de Deus, essa é a bondade de Deus. Se nós não estivermos focados, só podemos ter olhos bons se vimos o bom que é Deus. Se vimos Jesus, Jesus veio nessa terra para andar como homem, para nos dar um exemplo de como o homem tem que viver. Viu, homens? Vocês têm que, nós homens, né? Nós temos que andar em sinais. Amém? Isso é para todos nós. Jesus é o exemplo, o maior exemplo de como se vive um homem. De como uma mulher deve se viver. Nós precisamos estar focados nisso. Só conseguimos ver coisas boas quando vemos Deus. Quando vemos o que Deus está fazendo, que Deus é bom. Senão nós não vamos conseguir.
E a primeira chave para nós é: nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Olha só, tem uma empresa nos Estados Unidos, eu ouvi isso, e é um banco. E esse banco, ele coloca as pessoas que lidam com dinheiro, e essas pessoas ficam muito expostas ao dinheiro verdadeiro. E aí, na verdade, isso é um treinamento para elas identificarem o falso. Quando elas ficam muito expostas ao dinheiro verdadeiro, e naquele bolo de dinheiro vem uma falsa, é muito fácil de identificar. Nós precisamos entender que nós precisamos estar focados na verdade de Deus. Porque quando nós estamos focados na verdade de Deus, nós vamos andar num lugar onde tudo aquilo que não é de Deus, nós vamos identificar. Precisamos ser como aquele menino Estevão que assumiu o ministério, assumiu para morrer. Aonde existe benefício nisso, irmãos? Não podemos explicar isso, mas podemos saber que quando ele olha para o céu, ele vê os céus abertos, e o único momento na Bíblia onde nós vemos Jesus de pé ao lado de Deus, é nesse momento, porque Jesus estava falando: filho, eu te aprovo. Estevão aceita o ministério para morrer pelo ministério. O que é ministério? É trabalho para Deus. Todos nós trabalhamos para Deus, não é só pastor que tem ministério, líderes têm ministério. Nós estamos numa jornada de comissão, trabalhamos para Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua empresa, nos teus negócios, no teu business. Você está trabalhando para Deus, todo trabalho é para Deus, porque agora nós somos sacerdotes de Deus, estamos no reino de Deus. Você não trabalha só para você se manter, irmão. Você trabalha porque Deus, você é um sacerdote de Deus, e Deus está usando isso para você estabelecer o reino de Deus nesse mundo. Mesmo que você cobre por um serviço, isso é normal, você está ajudando pessoas, você está fazendo um bom trabalho, e isso pode transformar pessoas. Isso pode ajudar um empreendedor, isso pode ajudar uma pessoa, um cliente final, um cliente de pessoa física, ou até mesmo uma empresa onde tenha muitas pessoas. Recentemente a gente está ajudando muitas pessoas com ar-condicionado na nossa empresa. Porque Deus quis assim. Não estou fazendo propaganda, que senão depois meu pastor sênior me pega aqui. Mas é verdade. A verdade é que nós precisamos estar focados em valores eternos. Quando nós estamos focados nisso, nós começamos a viver. Olha só, Efésios 2,6 vai dizer o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,10 vai dizer o seguinte também: pois somos criação de Deus. O que você é, irmão? Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Deus já predestinou que você, em Cristo Jesus, pode ser uma boa pessoa, é isso que ele está falando. As quais Deus preparou no passado, para que nós praticássemos hoje a nova humanidade em Cristo. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós não acreditamos em nós, naquilo que Deus pode fazer a partir de nós. Nós falamos assim: não, mas eu preciso orar por uma pessoa, mas ela não vai ser curada, eu tenho que chamar o pastor ou o líder. Não, você carrega a presença de Deus, se veja como Deus te vê. Ore pelos enfermos, profetiza, deixa o Espírito Santo te usar, seja um agente de transformação na vida das pessoas. Em tudo que você está fazendo, você precisa estar focado nos valores eternos. Valores eternos, propósitos eternos, verdades eternas. Quando nós consideramos isso, nós não vamos mais ficar vivendo cheios de ansiedade quanto ao governo, quanto a dinheiro, quanto aos aspectos desse mundo caído. Sabe, eu sei que cada um tem a sua temporada, e eu sei que cada um está vivendo um momento, mas o desafio para todos nós nessa manhã é olharmos para aquilo que é eterno, irmãos. Vai passar. E quando chegar lá, e se você passar nesse momento com o coração grato, você vai entender: cara, definitivamente, todas as coisas colaboraram para o bem daqueles que amavam a Deus. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu estava passando por um momento muito difícil, pessoas estavam próximas de mim, não tem como eu abrir isso agora por causa do tempo. E eu falava: Deus, eu não entendo isso, mas hoje eu olho e falo: Deus, realmente o Senhor estava conduzindo toda a situação.
É claro que nós precisamos abrir um parênteses, existem coisas que nós temos que expulsar em nome de Jesus, são maus que o diabo está querendo trazer para a nossa vida, nós não temos que aceitar, temos que ser autoridade e se posicionar em relação a isso, mas existem coisas que Deus está nos movendo para nos levar num lugar de comunhão eterna. Deus não te chamou, irmão, para você ser só uma pessoa que vem aqui no culto. Embora isso seja bom, mas Ele tem propósitos eternos para você. Você precisa se ver como Ele te vê. Você precisa se ver como um filho, como um justo de Deus, justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Você precisa se ver como a justiça de Deus, para que você possa avançar em todo aspecto da sua vida. Dá um glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Estamos avançando, irmãos. Já estamos finalizando. Não podemos mais viver a partir da terra para o céu, mas do céu para a terra. Como nós lemos no versículo, você sabia que nesse momento você está no céu, na dimensão de Deus? É verdade, porque a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Céu não é somente você olhar para cima, céu é uma dimensão onde Deus está presente e você está nesse lugar. E se você funciona a partir desse lugar, você tem provisão, graça, amor, favor, e você começa a viver aquilo que Jesus está dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu fico vendo como vai ser o futuro dos nossos filhos. Tem vezes que eu fico com a Renata, eu sento com ela e falo assim: Rê, o que será que Deus vai preparar para o Natan? Natan, a gente colocou o nome dele e o da Helena com propósito. Natan, o profeta de Deus. Ele profetizou que ia ser legal e está sendo legal. Eu tô feliz hoje. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Mas o que vai ser do nosso futuro, irmãos? Não se preocupe com o seu futuro, porque Deus está cuidando do seu futuro. Só se preocupe em estar focado nos valores eternos. Faz o que é certo. Você fazer o que é certo, a bênção de Deus vai te acompanhar de geração em geração. Não negocie mais com o pecado. Não abre espaço para o destrutivo na tua vida. Se você abre espaço para o destrutivo, você vai viver morte e destruição. Mas se você focar em valores eternos, se você viver a palavra, se você estiver em comunidade aqui como igreja, se você se conectar com os irmãos, crescer, ler a Bíblia, orar, jejuar e abrir espaço para Deus fazer na sua vida, você vai viver as bênçãos do Senhor que enriquece, não acrescentadores, em todos os aspectos. Eu me lembro, eu saí e vim de uma família que era muito pobre financeiramente. Não tinha condição, muito difícil as coisas, e eu vi muitas coisas difíceis para mim, muitas coisas que eu não conseguia transicionar para esse lugar de abundância de Deus, de crescimento e de avanço, porque eu achava que nunca ia dar certo nada para mim. Mas conforme você vai meditando na palavra, irmãos, o diabo não quer que você leia a Bíblia. Por isso que ele coloca sono em você quando você vai ler a Bíblia. Sempre quando você abrir a Bíblia, vai te dar sono. Porque ele não quer que você veja a verdade. Quando você começa a ver a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fala para o seu irmão que está aí do seu lado. Diga assim: irmão, não deixe a vida te levar. Deixe o Espírito Santo te guiar. Oh, glória a Deus. Fechando aqui, segundo, último ponto. Pare de dar opinião para Deus. Ele sabe o que faz na sua vida, irmão. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa, só confia no Senhor. Salmos 40, de 1 a 3, vai dizer o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível. O salmista estava num lago horrível, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Se você confia no Senhor, pessoas confiarão no Senhor. Você percebe que o texto vai dizer: esperei com paciência no Senhor e não do Senhor? Existem duas coisas diferentes. Quando você está nele, em relacionamento com ele, você espera nele e ele virá para poder te socorrer.
Ele sempre virá. Mesmo que demore, mesmo que você não entenda o tempo, irmão, Ele virá para te socorrer. E além de vir te socorrer, Ele te coloca num lugar onde as pessoas confiarão nele, porque você confiou. É isso que o texto está dizendo. Eu tenho um amigo, o pastor César Bianchi, que ele diz assim: irmãos, quando a vida aperta, Deus é o corrimão. Quando a vida te chacoalha, Deus é o corrimão. Então nós precisamos estar focados nisso. E para fechar aqui, quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos um jovem sem perspectiva, traído pelo seu irmão. E quando nós olhamos com uma visão pessoal de José, nós não vemos sucesso e nem um destino glorioso. Quando nós olhamos para uma visão local de José, nós não vemos destino glorioso para José. Mas quando nós olhamos para uma visão global, nós vemos José sendo levantado por Deus e as promessas se cumprindo. Nós vemos a história de José e quando nós olhamos, só lemos um capítulo, nós temos uma conclusão, mas quando nós lemos a história toda, nós temos uma conclusão maior, nós temos uma visão maior. Nessa manhã o Espírito Santo está trazendo para nós uma nova visão sobre o seu reino. Você vai ser diferente nessa manhã, porque muitas coisas podem não mudar nesse momento, mas tudo que Deus vai fazer em nós, irmãos, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O Espírito nos transforma, nos dá uma visão maior, nos dá um entendimento maior, e nós avançamos para os destinos eternos de Deus. E aí, quando nós olhamos para a vida de José, José era apenas um menino sonhador. Num outro momento, ele se torna um menino que foi vendido como um escravo para um reino de Faraó. Num outro momento, esse menino se torna um administrador da casa de Faraó. Mas num outro momento, ele cai na prisão. José era um jovem que poderia dizer: Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Naquele momento em que ele cai na prisão, uma coisa fica muito clara. A presença de Deus estava com José, aonde José colocava suas mãos, Deus colocava as mãos, e nesse momento, José começou a crescer e avançar naquilo que era o propósito eterno para ele. Num outro momento, José sai da prisão e se torna o grande governador do Egito, o homem que alimentou nações, o homem que serviu gerações, o homem que fez grandes coisas. Ele era só um escravo. Nessa manhã, destinos gloriosos e eternos estão sendo liberados para nós. Talvez você se veja como uma pessoa que não tem futuro, mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer que em Cristo Ele faz nova todas as coisas. Ele te trouxe aqui nessa manhã para te dizer assim: você pode viver o novo a partir dessa manhã, porque Ele te trouxe nesse lugar e Ele quer transformar a sua vida. Eu quero chamar o ministério de adoração aqui para que a gente possa orar por isso. Tudo o que José fez foi focado em propósitos eternos. E eu termino isso com Jó, após a sua temporada de muitos desafios e dificuldades. Olha só, na teologia, tem alguns teólogos que dizem que o livro de Jó não é verdadeiro, é só um conto, porque ele sofreu tanto, irmãos. Jó padeceu, mas ninguém tem comprovação disso. De fato é um livro canônico, bíblico, e que Deus permitiu que estivesse entre nós. Só que Jó, ele vai dizer uma coisa muito importante e interessante. Eu vou ler bem rápido, Jó 42, de 1 a 5, preste atenção nisso. A última resposta de Jó ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo tu podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste, quem é que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou te falar e farei perguntas e você me responderá. Então ele responde assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus quer se revelar para nós de uma forma diferente, mais profunda nessa manhã. Comece a orar e se coloque de pé, e nós vamos orar por isso.
Feche os seus olhos. Comece a falar com Deus sobre aquilo que você precisa, muitas vezes, estar mais focado nessa manhã. Talvez você está vivendo num lugar onde mentiras estão falando na sua cabeça, pensamentos mentirosos. Você está no céu em Cristo Jesus, você está posicionado em Cristo, mas você não consegue enxergar isso. Por quê? Porque existe uma mentira do diabo que está falando na sua cabeça que você não é nada, que você não pode nada, que você não vai conseguir, que essa situação não vai passar, que está tudo feio mesmo, o mundo está caído, o mundo é caído, mas Deus vai restaurar todas as coisas em Cristo, Ele está restaurando todas as coisas em Cristo. E nessa manhã, a primeira oportunidade que eu quero dar é para você, que por muito tempo, e já foi para muitos lugares, e você não encontra significado e sentido para a sua vida. Jesus te trouxe aqui hoje porque Ele quer fazer nova todas as coisas na sua vida. Mas para isso, Ele quer dar sentido e significado para a sua vida a partir de hoje. Mas para isso, você precisa reconhecê-lo e permitir que Ele entre na sua vida. Jesus nunca vai entrar na sua vida sem você permitir, porque Ele é um Deus que nos criou com livre-arbítrio. Então nessa manhã, você que está aqui pela primeira vez, ou que veio já algumas vezes, mas ainda não tomou a decisão de dizer: Jesus, entra no meu coração, muda a minha vida, eu entendi, eu preciso disso. Faz um sinal com a sua mão que nós queremos orar por você, você que está aqui. Glória a Deus. 1, 2 pessoas. Glória a Deus. Eu gostaria, são 2 pessoas, tem uma outra pessoa. 2 pessoas. Eu gostaria que vocês viessem aqui, nós vamos orar por vocês. Podem vir aqui, nós vamos orar por vocês, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais uma moça que está vindo. Glória a Deus. Quem mais precisa que Jesus entre no seu coração e você precisa de uma nova vida? Ele está aqui nessa manhã para fazer nova todas as coisas. Pode vir aqui. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus por essas vidas. Estendam suas mãos, nós vamos orar por eles. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. Uma manhã de propósitos eternos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor faz nova todas as coisas e o Senhor está estabelecendo o seu reino e o seu governo aqui nessa manhã. São pessoas que estão decidindo em tomar as melhores e maiores decisões da sua vida, porque Jesus é o único que pode nos dar sentido e significado de vida. Nós abençoamos a vida de cada um deles e declaramos em nome de Jesus a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentadores. Declaramos um novo começo, Senhor, para a vida de cada um deles em nome de Jesus, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos por esse tempo em nome de Jesus. Amém. Dê mais uma salva de palmas a Jesus. Aquela sala. Ela ali, ó. Glória a Deus. Mas o Senhor quer alinhar o nosso foco também nessa manhã, irmãos. Você que precisa ser alinhado nessa perspectiva, nesse foco, naquilo que Deus falou no seu coração. Só você sabe o que Deus falou no seu coração nessa manhã. Se você deseja receber um toque do Senhor em relação a isso, eu quero te convidar para que você venha aqui enquanto nós estaremos adorando ao Senhor, e você vai receber um toque da unção. Esse toque da unção, eu tenho certeza que vai liberar destinos eternos para você, um novo nível de Deus para você, uma nova temporada de Deus e uma forma de entender reino de Deus e aquilo que está no coração de Deus para esse tempo. Nós vamos adorar a Deus. Você que deseja, vem aqui em nome de Jesus. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber
além do véu, além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir, fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. A igreja inteira, eu quero te pedir que vocês estendam as mãos para os nossos irmãos. Estamos aqui como corpo de Cristo e agora eles vão receber a unção. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor está fazendo uma nova coisa aqui, Senhor. O Senhor está fazendo algo novo no nosso meio. O Senhor está nos levando para mais próximo de Ti. Propósitos eternos que nós desconhecemos aos nossos olhos, mas por fé nós entramos nele até que ele seja materializado em nós. Nós profetizamos em nome de Jesus novas mentes em Cristo. Nós profetizamos uma mente maior, uma visão maior, global de reino de Deus. Declaramos frutos de arrependimento, de transformação nessa manhã, em nome de Jesus. Declaramos que venha o teu reino nesse lugar. Toca, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos. O Senhor nunca perdeu o governo, o Senhor nunca perdeu o controle de nada. Nós que nos perdemos nas temporadas da nossa vida, mas nessa manhã é um novo começo sendo liberado, destinos eternos, uma nova unção, um novo poder, uma unção fresca sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, que eles viverão dias gloriosos, Senhor, porque sempre foi os teus planos isso, viver dias abençoados, prósperos, construirmos com as nossas famílias, crescermos. O Senhor sempre quis isso. Nós oramos para que haja uma visão global de reino, para que haja uma visão maior, para que haja mais do Senhor nessa manhã. Senhor, nós declaramos que mediante as temporadas que eles estão vivendo, eles vão olhar com os teus olhos, eles vão se ver como o Senhor os vê, eles vão avançar, vão dar passos de fé, mesmo que sejam passos que eles não consigam ver, eles vão fazer por fé, porque se vive nesse reino por fé. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por essa manhã, por esse tempo de avanço, de transformação em todos os aspectos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Oh! Glória a Deus. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir, fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em minhas lutas eu vou triunfar,
força eu sei que só em ti confia. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual som imbatível serei. Glória a Deus. Nessa mesma adoração, nesse mesmo mover do Espírito Santo, nós vamos participar do nosso culto dos dízimos e ofertas nesse momento. Dizimar e ofertar é tão importante quanto um ato de adoração com músicas e com vida de oração. Quando nós fazemos isso, nós abrimos espaço para Deus, para que Ele governe sobre a nossa vida financeira. Então vai ser reproduzido os dados, você que deseja fazer por Pix, ou trazer aqui nos gasofilaços, ou as maquininhas que estão ali com a Emily, pode se deslocar nesse momento, o Alexandre também pode se deslocar, ali no fundo você tem as maquininhas, podem se deslocar para esse momento e nós vamos orar por isso. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de podermos colaborar, de podermos abrir espaço na nossa vida financeira através dos nossos dízimos e ofertas. Te agradecemos porque o Senhor está fazendo grandes coisas na nossa vida e portanto nós somos gratos e te cultuamos com os nossos dízimos e ofertas. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Coração pra coração, faço dos meus dias ofertas de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza. Meus lábios não se cansam de dizer o quanto eu te amo. Em ti, meu refúgio, em ti toda a esperança, em ti meu destino, em ti meu motivo. Tua casa sou eu, Deus meu. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. Meu lugar é aqui, aos teus pés. Tudo que tem é teu, tudo que tem é teu. Tua casa sou eu, Deus meu. Fazes de mim o teu lar, fazes de mim o teu lar. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus, amém? Louvado seja o teu nome, Senhor, nós te amamos, te adoramos e te glorificamos. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, igreja, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Nós já vamos finalizar o culto, lembrando que hoje nós temos a Assembleia em segunda convocação, para a gente eleger a diretoria para o ano de 2024, então após a gente orar, aí nós vamos ainda clamar por pedidos. Eu gostaria de pedir a você que é membro da igreja que permanecesse no tempo para a gente poder fazer aí
a nossa assembleia, amém? Quem são os membros da igreja? Todos aqueles que se batizaram aqui e todos aqueles que vieram através de transferência de outros ministérios, participaram lá na reunião menor a member, inclusive da última que tivemos, amém? E também eu peço para você que for permanecer na assembleia, se o seu carro estiver bloqueando a saída lá, que depois da oração você corre lá, libera a saída dos outros irmãos e retorne aqui para a gente dar sequência. Amém? Glória a Deus. Então vamos juntos, vamos orar e clamar pelos motivos que nós temos aí. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Primeiramente, Pai, por essa manhã tão preciosa, Senhor, na Tua presença, pela Tua palavra, Pai. Senhor, te agradecemos por cada dízimo e oferta que chegou até, Senhor, esse ministério, Pai. E, Senhor, agora nós queremos orar e clamar, Pai, por cada vida, Senhor, que tem o seu nome ali nas urnas na entrada, que mandou o seu pedido de oração através do WhatsApp da igreja, ou através da nossa transmissão. O Senhor conhece, Deus, a necessidade, Pai, de cada um dos teus filhos, Senhor. Por isso nós queremos colocar essas vidas diante do teu altar nessa manhã e te pedir, Pai, entra com a tua cura, entra com o teu milagre, Senhor. Pai, entra, Senhor, com libertação. Enfim, Pai, o Senhor conhece cada motivo, cada situação, e nós te louvamos, Pai, porque nós temos visto, Senhor, o teu milagre acontecer. Nós temos ouvido e visto falar de tantas curas, de vidas sendo transformadas, Pai, de vidas, Senhor, sendo restauradas, de relacionamentos, Senhor, sendo restaurados. Por isso, Pai, continuamos a clamar e te pedir, entra, Senhor, em nome de Jesus, com a tua solução, com a tua resposta, Pai, em cada uma dessas vidas, Senhor, que precisam tanto de um milagre, Pai. Senhor, continuamos orando em favor da nossa nação, Pai, e declarando: o Brasil é teu, Pai. A tua soberania é sobre a nossa nação, e nós não vamos desistir e abrir mão, Pai. E declaramos em nome de Jesus todo o poder das trevas, tudo aquilo que o inimigo tem feito, muitas vezes até através da liderança do nosso país, nós queremos declarar anulado em nome de Jesus, e clamamos e declaramos que o Brasil é teu, Pai. Continuamos orando, Senhor, por nos cessar fogo, Senhor, nas guerras mundo afora, Rússia, Ucrânia, Senhor, ali, Senhor, Israel com faixa de Gaza, Palestina. Continuamos clamando para que toda ação terrorista seja eliminada e destruída em nome de Jesus, seja ali em Israel, faixa de Gaza ou qualquer outro lugar deste mundo, Pai. Em nome de Jesus nós te amamos, Senhor, te adoramos, te glorificamos e te exaltamos, Pai. Oramos também pela assembleia que vai acontecer, Senhor, logo na sequência, que o Senhor esteja, Senhor, na frente, na condução de cada detalhe, Senhor. Pai, e ao encerrarmos, Senhor, leva-nos em paz, debaixo do teu cuidado, da tua paz, Senhor. E, Senhor, nos dê um domingo abençoado e uma semana de vitória, Pai, a todos nós que estamos aqui, a cada um daqueles que estão conectados também, Senhor, que a tua paz seja abundante na vida de cada um dos teus filhos, na família de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Nós vamos ainda cantar o último louvor depois. Aplauda o Senhor, já que vamos aplaudir com alegria. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Pai. Enquanto o último louvor acontece, você que não é membro da igreja, se desejar, você pode já ir embora, mas se desejar ficar, também não tem problema nenhum, também é nosso convidado. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mesa de banquete, levou-me à sua mesa de banquete, levou-me à sua mesa de banquete, levou-me à sua mesa de banquete, uma bandeira sobre mim, é o amor. Sou do meu
meu amado e Ele é meu. Sou do meu amado e Ele é meu. Sou do meu amado e Ele é meu. Meu amado e Ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Podemos ver o amor de Deus neste lugar. Com saudade cremos, de graça recebemos, nos deleitamos na tua mesa, Senhor. Fazes tudo tão bem. Olhe para nós, podemos ver o amor de Deus neste lugar. Com a bondade cremos e graça recebemos, nos deleitando na tua mesa, Senhor. Fazes tudo tão bem. Olhe para nós. Sua bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor. Sua bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor. Sua bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor. Sua bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor, amor, o amor, 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 amor. Glória a Deus, estamos encerrados nosso culto. Deus abençoe você que esteve conosco online também, em nome de Jesus.